Quem trouxe a Bíblia, grite amém. Vamos abrir a nossa Santa Bíblia. Vamos a abrir nuestra Santa Biblia Na carta aos en la Efésios, carta a los Efesios, capítulo 6, capítulo 6, do verso del versículo 10 a 13. 10 al 13. Glórias a Deus. Gloria a Dios. Milhões de ouvintes, Damos millones de oyentes. tomar toda a armadura de Deus. Tomar toda armadura de Dios. Carta aos Efésios, Carta a los Efesios, capítulo 6, capítulo 6, verso 10 versículo 10. a seguir. En adelante. Preparada, igreja? Preparados, iglesia. Vocês trouxeram a Bíblia? Trajeron la Biblia. Quem trouxe a palavra de Deus, levanta bem alto. ¿Quién trajo la palabra de Dios? Levante alto. Diga a Bíblia, igreja. Pastor Leve não falou para trazer a Bíblia este domingo, hein? El pastor nos dijo que traigan la Biblia. Veio menos Bíblia, tá vendo? Traemos menos Biblia. Tem que falar dia e noite para os irmãos não esquecer. Día y noche para que no olviden. Vamos recitar junto a palavra de Vamos a Deus. repetir juntos la palabra de Dios. Amados ouvintes, Amados oyentes, capítulo 6, capítulo 6, verso 10 a seguir. versículo 10 en adelante. Quem que ouvir a palavra de Deus, grite amém. Grita, Deus é bom para mim. Grita, Dios es bueno para mí. Vamos, milhões de ouvintes Vamos millones de oyentes no interior das nossas igrejas dentro de nuestras iglesias e ouvintes de casa y também. oyentes en casa también. Recitar conosco o texto A sagrado. repetir el texto sagrado con nosotros. Vamos lá, Vamos, capítulo 6 capítulo 6 da carta aos de Efésios, la carta a los Efesios, verso 10 a seguir. versículo 10 en adelante. Preparada, igreja? Parados, iglesia. No demais, irmãos meus, Por lo demás, hermanos míos, fortalecei-vos no Senhor fortaleceos en el Señor, e na força do seu poder. en la fuerza de su poder. Revesti-vos Vestidos de toda a armadura de de Deus, toda armadura de Dios, para que possais para estar firmes estar firmes contra contra as astutas ciladas do diabo, las acechanzas del diablo. porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. En el día malo, No dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Ore conosco, ouvintes. ora con nosotros oyentes. Grita, meu Deus, meu Pai, fala comigo agora, dando a palavra ao teu servo, no abrir e fechar da sua boca. Amém. Amém. Amén. Podeis assentar, igreja. Sentarse, iglesia.
Portanto, irmãos meus, Por tanto, hermanos míos, tomai toda a armadura de Deus, tomad toda la armadura de Dios, para que possais resistir para que podáis resistir os dias maus. los días malos. Sabemos, irmãos e ouvintes, Sabemos, hermanos oyentes, que já no dia dos apóstolos ya en el día de los apóstoles, já havia dias difíceis, ya había días difíciles, dias maus, días malos, que tinham que enfrentar que tenían que enfrentar as potestades do inferno, las potestades del infierno, as potestades dos las demônios. potestades de los demonios. E nem todos os demônios estavam soltos nessa Y época. no todos los demonios estaban sueltos en ese tiempo. Segundo o Apocalipse Según el Apocalipsis de nosso de Jesus, nuestro Jesús, os demônios mais terríveis los demonios más terribles estavam amarrados estaban amarrados junto ao rio Eufrates junto al río Éufrates e foram soltos agora no tempo do y fim. fueron soltados aquí en el tiempo del fin. Os demônios mais Los terríveis. demonios más terribles. E é por isso que nós Y es vemos por eso que vemos tanto pecado tanto pecado como nunca se viu como nunca se vio até o dia de hasta hoje. el día de hoy. Porque esses demônios Porque esos demonios mais fortes más fuertes foram soltos agora no tempo do fim. fueron soltados ahora en el tiempo del fin. E ai daquele irmão e irmã Y hay de aquel hermano y hermana que não se revestir que no se revista das armas divinas de de Deus, las armas divinas de Dios, da armadura de Deus, de la armadura de Dios, para que possa enfrentar para que pueda enfrentar esses dias maus. esos días malos. Todo ser humano Todo ser humano tem dia tiene día que está um dia difícil para en ele. el que está difícil para él. Às vezes é A enfermidade, veces enfermedades uma dor, o algún dolor o problema, algún problema alguma coisa está o acontecendo. alguna cosa está sucediendo. E para Y enfrentar para enfrentar esse dia mau, ese día malo, ele tem que ter algo de él Deus tiene que tener algo de no Dios seu corpo mortal, en su cuerpo mortal, na sua vida, en su vida, para não desesperar, para que no se desespere, mas ser vitorioso sino que sea victorioso em nome de Jesus en Cristo. el nombre de Jesucristo. E essa armadura existe Esa armadura existe. e essas armas existem de Y Deus esas armas existen de Dios para enfrentarmos esses para demônios que enfrentemos esos demonios que querem muitas que vezes quieren muchas veces até tirar a nossa vida. hasta quitarnos la vida. Satanás veio para roubar, Que Satanás vino para robar, matar e destruir. matar y destruir. Ainda nesta tarde, Aún en esta tarde, quando eu pregava cuando yo predicaba para o país do México, para el país de México, nossa sede nacional, nuestra sede nacional, conjuntamente y juntamente com a nossa sede con nacional nuestra sede nacional de Costa Rica, de Costa Rica, é São José, Costa sí, Rica. San José, Costa Rica. Eu lia sobre esse texto, Yo leía sobre ese texto. que Satanás veio. Satanás vino, Jesus denuncia Satanás dizendo, denuncia a Satanás diciendo, Satanás veio para roubar, Satanás vino para robar, matar matar e destruir. y destruir. E nós vemos Y vemos quanta gente Satanás está matando, a cuánta gente Satanás está matando, somente nos dias de festas, especialmente en los días de fiestas, de carnaval, de carnaval. quanto acidentes Cuántos accidentes cruéis, crueles, terríveis, terribles. quantas pessoas morrem Cuántas assassinadas, personas mueren asesinadas. quanta maldade, Cuánta maldad. não é mais humana, Ya no es más humana, mas maldade diabólica, sino que maldad diabólica. que esses demônios mais terríveis, Demonios assassinos, más terribles y asesinos estiveram presos estaban presos até agora no tempo do fim hasta ahora en el tiempo del fin para a vinda de Jesus. para la venida de Jesús. Mas Jesus nos dá um escape Pero Jesús nos da una salida de todos os males que assolam o mundo. de todos los males que asolan al mundo. Como guardaste a palavra Como guardaste la palabra da minha de paciência, mi paciencia, também eu te guardarei también yo te guardaré da hora da del tentação momento de la tentación que há de vir sobre todo mundo que ha de venir sobre todo el mundo para tentar para tentar os que habitam na terra. a los que habitan en la tierra. Nos dias de En Jesus, los días de Jesús ainda não havia essa tentação aún no había esa tentación que tentava todos os habitantes da que terra. tentaba a todos los habitantes de la tierra. Mas agora Pero ahora já se passaram ya han pasado 21 séculos 21 siglos e esses y demônios esos demonios foram soltos, fueron sueltos, estão soltos aí. están soltados ahí. É tantos demônios, diz a Bíblia, Tantos demonios dice la Biblia como nuvem que vemos no céu. como nube que vemos en el cielo. Assim são demônios Así son demonios
demonios. Também También como nuvens nos como ares, nubes en los aires, procurando a quem possa tragar, buscando a quien pueda tragar, procurando a quem possa oprimir, buscando a quien poder oprimir, procurando a quem possa matar. buscando a quien pueda matar, Que ele veio para matar, porque él vino para matar, roubar e destruir. robar y destruir. Então nós vemos que o único meio de escaparmos El único medio para que escapemos dessas correntes de satânicas, esas corrientes satánicas, dessas armas de satânicas, esas armas satánicas, o único meio é el único medio o es revestimento do alto, el revestimiento de lo alto, que é o Espírito Santo em es nós. el Espíritu Santo en nosotros. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. A recomendação é para La todos. recomendación es para todos, Meus queridos mis irmãos, queridos hermanos. tomai toda a armadura de Deus. Toma toda la armadura de Dios, Não só um pouquinho, no solo un poquito, mas toda. sino que todo. As armas divinas Las de armas Deus, divinas de Dios, para que podeis pelejar que podáis pelear agora no tempo do fim. ahora en el tiempo del fin. Nunca se viu tanto sofrimento na terra Nunca se vio tanto sufrimiento en la tierra como se vê em nossos como se dias. ve en nuestros días. Nunca se viu tanta violência em toda a terra Nunca se vio tanta violencia en toda la tierra como se vê em nossos como se dias. ve en nuestros días. Nunca se viu tanto adultérios Nunca se vio tantos adulterios como se vê em nossos como dias. se ve en nuestros días. O homem e a El mulher, hombre y la mujer nos nossos dias, de nuestros días só vê o sexo solo ven el sexo na mulher. en la mujer, A mulher só vê o sexo no homem. solo ve el sexo en el hombre. São esses demônios Son terríveis esos demonios terribles que tomam a mente das que pessoas agarran la mente de las personas para encher de llenas malícias, de malicia, carnalidades, carnalidades, para pecarem contra para que Deus. pequen contra Dios. Porque Satanás Porque Satanás foi derrotado por Jesus fue Cristo derrotado por Jesucristo na ressurreição dos en la mortos, resurrección de los muertos, deixando a sua sepultura vazia. dejando su sepultura vacía. E Satanás não tendo com que se vingar, Satanás no tenía con qué vengarse porque ele foi expulso dos céus. porque fue expulsado del cielo. Então agora procura oprimir Ahora busca oprimir a criatura a humana, la criatura humana a quem Deus a ama. quien Dios ama. A Bíblia diz que Deus não ama os nossos La pecados, Biblia dice que Dios no ama nuestros pecados, antes odeia o nosso pecado. antes odia nuestros pecados. Mas Deus ama a nós. Pero Dios nos ama a Os nosotros, pecadores. los pecadores. E é possível nós Y es escaparmos posible que escapemos de tanta de violência, tanta violencia, de tantas de mortandades, tantas mortandades, de tantas de feitiçarias, tantas hechicerías, de tantas obras do diabo tantas obras del diablo em nossos en dias. nuestros días. É possível sim. Es posible, sí. Depende agora Ahora depende de cada um de de nós cada uno de nosotros se revestir desse poder. si revestimos de este poder. Que temos notado Lo que hemos notado, que o diabo tem tirado a força do el povo diablo ha sacado la fuerza del pueblo para buscar este revestimento de Deus. para buscar este revestimiento de Dios. O diabo tem procurado El diablo ha buscado abater a fé do homem e da mulher, abatir la fe del hombre y la mujer para ele se achar até indigno para que hasta se crea indigno deste revestimento, de este revestimiento, para que ele possa para que él pueda escravizar este homem e esta mulher. esclavizar a este hombre y a esta mujer. E ele escraviza com tanto tipos de Y él enfermidades esclaviza con tanto tipo de enfermedades incuráveis, insanables que a medicina chega a desenganar. que la medicina lo llega a desahuciar. Você não tem nada Usted no tiene nada. e você está morrendo de dor, Estás muriendo de dolor. está morrendo de Estás enfermidades. muriendo de enfermedad. E agora? Y ahora Só existe o solo meio: existe un medio. Jesus, Jesús. Jesus Jesús e Jesus. y Jesús. Amém. Amén. Os que não se pegarem com Los que Deus, no se agarran con Dios, os que não se pegarem com que Cristo no se apeguen a Cristo para viver para o Senhor, para vivir para el Señor, certamente perecerão. ciertamente perecerán. Se não perecer aqui com as Si enfermidades, no perecen aquí con las enfermedades, com os assassinatos que há em massa, asesinatos que hay en masa, pessoas atirando a torto e a direito. personas disparando a izquierda y derecha. Tudo isso é cumprimento das Todo Escrituras, eso es cumplimiento de las Escrituras. que nos últimos En tempos los últimos tiempos surgiriam muitos falsos profetas, surgirían muchos falsos profetas enganariam y muitos engañarían a muchos e ensinariam y enseñarían doutrinas de demônios. doctrinas de demonios.
Então, naquele tempo dos apóstolos já havia Aquel tiempo de los apóstoles ya a había doutrina dos demônios. la doctrina de los demonios. Mas não era tanto como em nossos No era dias, tanto como en nuestros días. que engana o Que povo engaña al pueblo achando que é creyendo que es uma virtude de Deus. una virtud de Dios. Esses programas mundanos Programas mundanos de rádio, de televisão, la radio y la televisión. acho que é uma coisa Creo que es una cosa natural. natural. Essas igrejas sem Deus, sem Jesus, sem doutrina de Deus. Dios sin Jesús, era doctrina de Dios. Mas tudo isso o diabo que enganou. Pero todo el diablo engañó. O nome diabo quer dizer El enganador. nombre diablo quiere decir engañador. E ele tem enganado a Él humanidade. ha engañado a la humanidad. E tem subjugado os Y ha povos. subjuzgado a los pueblos. Não é só o povo brasileiro, No não. solo el pueblo brasilero. É povo, nações, Son pueblos, naciones, tribos, dialetos e línguas. tribus, dialectos y lenguas. O diabo tem oprimido não só os El pobres, diablo oprimido no solo a los mas pobres, os ricos, sino a los ricos también. os A los sábios, sabios, os a doutores, los doctores. que têm uma posição social Una buena posición social elevada no país. elevada en el país. Enfim, En fin, o diabo põe um amor muito el grande diablo pone un amor muy grande nesse povo en este pueblo pelo dinheiro. por el dinero. E eles perderam o caráter de um homem, Perdieron el carácter de un de hombre, Deus. de Dios, de um servo de Deus. de un siervo de E Dios. se entregaram Y se entregaron às a avarezas. las avaricias E o que nós vemos em nossos y lo que dias. vemos en nuestros días. Meus irmãos, minhas Mis irmãs, hermanos, mis hermanas, estamos aqui hoje, estamos aquí hoy não para voltar como no chegamos, para volver como hemos llegado, mas para voltarmos melhor. para que volvamos mejor. E o único meio de melhorar El único medio de mejorar é o revestimento do alto el céus. revestimiento de lo alto de los cielos. Pode olhar para a tua direita, para a tua esquerda, Puedes mirar a tu derecha y a tu izquierda, para a tua frente, tua a tu retaguarda. frente y de retaguardia. Você não vai ver nada que possa te No livrar vas a ver nada que pueda librarte dessa situação terrível, esa situación terrible, desses pensamentos esos maus pensamientos malos que você não gostaria de ter, que no te gustaría tener, essas coisas erradas esas cosas equivocadas que você não gostaria de fazer, no te gustaría hacer. mas uma força maligna Hay una fuerza maligna tem dominado a tua que mente, ha dominado tu mente o teu coração, y tu corazón a fazer coisas para erradas. hacer cosas equivocadas. Mas tudo é possível Pero todo es posible se você crer si usted cree que há esse revestimento, que hay este revestimiento, que o mistério de es el Deus misterio de Dios em nossa en vida. nuestra vida. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Glória a Deus. Gloria a Dios. Escapemos milhões de ouvintes Escapemos millones de oyentes pela nossa vida. por nuestra vida. Escapemos Escapemos com o revestimento de Deus em el nós. revestimiento de Dios en E nosotros. sejamos vitoriosos. Seamos victoriosos. Porque aquele Porque aquel que vencer, disse que Jesus, vence, dice Jesús, este herdará o reino celestial. este heredará el reino celestial. Para vencer temos que lutar. Para vencer tenemos que luchar. Nós estamos em não apenas uma luta, Estamos en la pena no solo una lucha, mas uma guerra. sino que una guerra, Não contra a carne, no contra la carne, nem contra o ni sangue, contra sangre, mas contra sino que Satanás. contra Satanás. E só pode vencer esta guerra Solo puede vencer esta guerra quem tiver o revestimento. el que tuviera el revestimiento É dos céus. sí, del cielo. Escute agora o que diz mais a Ahora, palavra. lo que dice más la palabra, Porque não temos que lutar que no tenemos que luchar contra a carne contra carne e o y sangue, sangre, mas sim contra pero sí contra os los principados, principados, contra as potestades, contra las potestades, contra os príncipes das trevas contra los príncipes de las tinieblas deste século, de este siglo, contra as hostes contra espirituais huestes espirituales da maldade, de la maldad que ataca que ataca o povo de al Deus pueblo de Dios nos lugares en celestiais. lugares celestiales. Então aí está, irmãos e Ahí ouvintes, está, hermanos oyentes. só temos um escape, Solo tenemos una salida. essas armas divinas. Estas armas divinas. Quais são elas, missionário? Son ellas, misionero. Primeiramente, o batismo com fogo, Primeramente el bautizo con fuego, com Espírito Santo. con Espíritu Santo. Em primeiro lugar, aceitar Jesus, é En claro, primer lugar, aceptar a Jesús. os claro que ainda es. não aceitaram. Los que aún no le aceptaron.
Também receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. También recibir el bautizo con Espíritu Santo. São armas poderosas Son armas poderosas. que podemos vencer esses demônios A los cruéis. demonios crueles. Vencer o dragão em nome de Jesus Cristo. Vencer al dragón en el nombre de Jesucristo. Através do Espírito Santo em A través nós. del Espíritu Santo en nosotros. Oh, que coisa tremenda, o Espírito de Deus. Cosa tremenda es el Orando a Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. O batismo é o revestimento do Senhor. El bautizo es revestimiento del Señor. Um revestimento de Cristo. Un revestimiento de Cristo. Então tem que passar pelo batismo nas águas Tiene que pasar por correntes. el bautizo en las aguas corrientes. Como Jesus se batizou em águas correntes Como Jesús se bautizó en aguas do corrientes Rio Jordão. del río Jordán. São revestimentos de Son Deus. revestimientos de De Dios. Cristo em De nós. Cristo en nosotros. Ainda mais, Aún más. através da oração, A través de la oración. se revestimos deste poder. Nos vestimos de este poder. Através do jejum, A través del ayuno. principalmente através Principalmente a través da nossa de submissão nuestra sumisión à doutrina do a la Senhor. doctrina del Señor. Seremos vitoriosos Seremos victoriosos. se entendermos estas verdades divinas Entendemos esta verdad divina que estamos escutando. que estamos escuchando. Que não temos que lutar nem contra a No carne, tenemos que luchar ni contra carne, nem contra o sangue, ni contra la sangre. porque o mundo jaz no El maligno, mundo ya es del maligno. nos diz a palavra. Nos dice la palabra. O mundo está El mundo está vencido por Satanás, vencido por Satanás, vencido pelo maligno. vencido por el maligno. E só podemos ser Y vitoriosos solo podemos ser victoriosos através de Cristo, a través de Cristo, com esse revestimento dos con céus, ese revestimiento del cielo que Deus não que vende Dios no vende, Deus dá Dios lo da aos que buscam a com los que sinceridade. buscan con sinceridad. A santificação La santificación, também um dos maiores uno revestimentos de los más grandes revestimientos de nosso corpo en mortal, nuestro cuerpo mortal. para que o diabo não venha tocar em El diablo nós, no venga a tocarnos. porque o diabo tem medo da santificação de Deus em nós. Satanás é terrível para enganar. Satanás es terrible para engañar. A esposa reclama do esposo, La esposa reclama del esposo. o esposo reclama da esposa, El esposo reclama de la esposa. porque o Satanás enganou o casal, Porque Satanás le engañó a la pareja. que o esposo a quem ela amava é mau, Que el esposo a quien amaba es malo. que a esposa a quem ele amava passou a ser rebelde, má. La esposa que le amaba comenzó a ser rebelde y mala. Enfim, ele engana os Un casais, engaño entre dos parejas. engana os filhos, Engañó a los hijos. ao vício, Al vicio. às drogas, Las drogas. à violência, Hay violencia. ao mundanismo Hay e mundanismo. todo tipos de males e Y todo pecados. tipo de males y pecados. Sua influência de Satanás Son influencias de Satanás. nas mentes vazias, En las mentes vacías. sem o revestimento de Deus. Sin el revestimiento de Dios. Tomai toda a armadura de Deus, Toma toda armadura de Dios. para que possais Para que podáis resistir o maligno. resistir. Glória a Deus. Eu pregava há poucos dias Yo atrás predicaba hace pocos días atrás. sobre aqueles que edificam a casa sobre areia Aquellos que edifican su casa sobre la arena. e os que edificam a casa sobre a rocha. Los que edifican la casa sobre la roca. E nós pudemos notar Nosotros pudimos notar no texto sagrado en el texto sagrado que a maioria dos que la crentes, mayoría de los creyentes do ser humano, del ser humano estão tão frágeis están tan frágiles para cair de uma hora para outra para caer de una hora a otra nas astutas ciladas do diabo. en las astutas acechanzas del diablo. Porque a sua casa espiritual Porque su casa espiritual não tem alicerce no tiene fundamento na rocha que é en Jesus, la roca que es Jesús, na pedra de esquina que é la Jesus. piedra del ángulo que es Jesús. Glória a Deus. Gloria a Dios. Amém. Amén. Não quero me prolongar, No quiero alargarlo. mas eu quero que cada um entenda Quiero que cada uno entienda a sua situação su difícil, situación difícil,
Que você não tem que lutar nem contra a carne nem contra o Que no sangue. tienes que luchar contra carne o contra sangre. Satanás desesperou, olha aí. Se desesperó. Queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Queima Satanás, Jesus. Queima o espírito, irmão. Tá vendo, igreja? Como Satanás foi derrotado agora. Satanás foi derrotado. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Queima ele, Jesus. Queima Satanás, Jesus. Queima Lucifer, Senhor. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Amén, Jesús. Está vendo, irmão, o desespero do diabo? Viendo el desespero del diablo. Quando ensinamos a verdade a Cuando les vocês, enseñamos la verdad a ustedes. derrota Satanás. Derrota a Satanás. É isso aí, igreja. Es eso, iglesia. Quando fazemos aquilo Cuando hacemos aquello, que Satanás não gosta. Satanás Amém, no le amém, gusta. amém. Amém. Quando estão fazendo aquilo que Satanás não gosta, Hacemos lo que a Satanás no le gusta. ele está sendo derrotado em nome de Jesus Cristo. Está siendo derrotado en el nombre de Jesucristo. Glória a Deus, glória. Bendito é o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Podeis assentar, irmão, já está liberto um homem, em nome de Está Jesus. liberado el hombre en el nombre de Jesús. Está vendo, irmãos? Están viendo, hermanos, A fúria que Satanás tem contra la mim. furia de Satanás que tiene contra mí. No antigo templo, antigo, En el irmãos, templo antiguo, hermanos, vocês nem sabem ustedes ni saben, que eu levei 3 tiros no meu rosto. me dieron 3 tiros en el rostro, A queima-roupa, como a diz, quemarropa, como dicen, e Deus livrou y Dios le libró. que as balas não entraram no meu rosto. Las balas no han entrado a su rostro. Alguma coisa sobrenatural havia em mim naquela hora, Una cosa sobrenatural había en mí en ese momento. que as balas não puderam entrar no meu rosto. Glórias a Deus. Irmãos e ouvintes, Hermanos y oyentes, eu nunca vi o diabo tão desesperado como está, no vi al diablo tan desesperado como está, por causa da festa Jubileu de por Ouro. causa de la fiesta Jubileo de Oro. Realmente tem sido 50 anos de vitória contra Realmente ha Satanás. sido 50 años de victoria contra Satanás. Tem sido 50 anos de derrota de Han Satanás. sido 50 años Porque cada pessoa que aceita porque Jesus cada persona que acepta a Jesús é uma derrota para Satanás e para o inferno. Glória a Deus. Cada pessoa que recebe uma cura, um milagre, cada persona que recibe sanidad o milagro é uma derrota para o inferno e para Satanás. E tem sido 50 anos de Han vitórias. sido 50 años de victoria. Deus tem dado à Santa Igreja Deus e amor. Dios ha dado a la Santa Iglesia Dios y amor. Portanto, irmãos, aí está. Por tanto, hermanos, ahí está. Vamos se revestir de toda a armadura de Deus, Cómo revestirse de toda armadura de Dios. para Deus nos livrar dessa cilada do diabo. Para que Dios nos libre de las hechanzas del diablo. Você viram como é que é a cilada do diabo? ¿Vieron cómo es las hechanzas del diablo? Vocês nem perceberam Ustedes ni percibieron. que o homem saiu lá de trás do meio da massa El humana hombre salió de entre la masa humana e veio como um y relâmpago vino como un relámpago a tirar a disparar esta lata, acho que de la Coca-Cola, lata de Coca-Cola aqui sobre mim. aquí sobre el misionero. São ciladas que o diabo arma o que a gente não espera. Las hechanzas del diablo que no esperamos. Mas quando estamos revestidos da armadura de Deus, Cuando estamos revestidos de armadura de Dios. o diabo é derrotado como foi aqui agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Não quero me prolongar No mais, quiero alargarlo más. mas quero que vocês sejam sábios, Que sábias, sean sabios y sabias. para discernir o que é de Deus e o que é de Satanás. Discernir lo que es de Dios y lo que es de Que nós Satanás. vemos que 99% da humanidade Tenemos 99% de la humanidad. não sabe discernir mais o que é de Deus No sabe discernir más lo que es de e Dios o que é de y lo Satanás, que es de Satanás. por causa dos falsos Por profetas. causa de los falsos profetas. Eles nem entendem mais Ellos no entienden más como fazer a vontade de Deus. cómo hacer la voluntad de Dios. Não sabem nem em que igreja mais No congrega, saben ni en qué iglesia más congrega. porque estão Porque enganados. están engañados. Mas aqueles que estão revestidos da armadura de Pero Deus aquellos que están revestidos de armadura não de estão Dios. enganados, não. Aleluia. Vamos, São Paulo. Vamos San Pablo. Vamos, Brasil. Vamos Brasil. Vamos, todos os continentes do mundo. Vamos todos los continentes del mundo. Tomar a decisão A agora, tomar la decisión ahora. aceitando a Jesus Cristo. Aceptando a Jesucristo. É o único escape La única salida dessa terrível de situação esa terrible situación que o Senhor e a senhora se que el encontram. Señor y la Señora en el que se encuentran. Tempo do fim chegou. El tiempo del fin llegó. As Las penitenciárias penitenciarias não cabe mais ninguém. ya no cabe más nadie. Na prisão, uma cadeia que cabia, já digo, En la prisión, en las cárceles donde 50 pessoas, habían 50 personas, tem 250 detentes no lugar que cabe só 50 pessoas. 250 detenidos en un lugar donde cabe solo 50 Não personas. tem cadeia suficiente para prender. No hay cárceles suficientes para encerrar. Até estão soltando os muitos La perigosos, sueltan a muchos peligrosos. que não tem mais espaço nas Porque cadeias no hay más espacio en las públicas. cárceles públicas. Os hospitais não têm mais lugar. En los hospitales no hay más lugar. Os irmãos, as irmãs, para marcar consulta médica, Hermanos y hermanas, para marcar consulta é médica, 30, 60, 90 dias. 30, 60 o 90 días. Não tem mais lugar nenhum. Ya no hay más lugar ninguno. Isso demonstra Eso demuestra que os povos, nações, tribos, dialetos e línguas pueblos, naciones, tribus, dialectos y lenguas estão desesperados. que están desesperados. Nem médicos pagos Ya ni médicos pagando. se encontra com menos de 30 Se dias. cuenta con medios de 30 días. Que Satanás Que Satanás tem ferido os moradores da ha terra herido a los habitantes de la tierra com todo tipo de con enfermidades. todo tipo de enfermedades. Agora escape é somente Ahora Jesus. la salida solamente Jesús. Não adianta, senhores e De senhoras, nada sirve, señores y señoras, ficar falando de religião, estar hablando de religión. não vai resolver. No va a solucionar. Tem que falar direto com Hay que hablar Jesus, seguido con Jesús. falar direto com Hablar Deus, siempre con Dios. tomar a armadura de Deus Tomar la armadura de Dios. para vencerem Para que venzan essas dores esos atrozes dolores atroz. que não deixam mais você dormir, Ya no te dejan dormir. essas enfermidades, Esas enfermedades, as preocupações las preocupaciones, e problemas sérios na tua vida problemas serios en tu que vida. roubam o teu sono, a tua Roban tranquilidade. tu sueño y tu tranquilidad. Agora só Ahora Jesus. solo Jesús. E nós apresentamos o único Presentamos lo único. meio do teu escape Medio agora. de tu salida ahora. É Es Jesus, Jesús. é Jesus, Es Jesús. é Jesus. Es Jesús. Se tomar esta decisão, Si toma esta decisión, aonde está nos ouvindo? donde nos está oyendo, Até os confins da terra. hasta los confines de la tierra, Serás bem-aventurado. serás bienaventurado. E por aí começa o teu Y revestimento ahí comienza tu revestimiento do alto céus. del alto cielo. Para você vencer Para que usted venza estes dias difíceis, estos días difíciles, esses dias maus. esos días malos. E não vai melhorar não, ouvintes. No va a mejorar, oyentes. O povo tem uma esperança que vai El melhorar pueblo tiene esperanza de que va a mejorar com o novo con governo, el nuevo gobierno, com o novo presidente, con un nuevo presidente, com o novo prefeito. con un nuevo prefecto. Antes, pelo contrário, Antes, por lo contrario, piora. empeora, Aumenta os impostos, aumentan los impuestos, as alimentações ficam mais la caras, alimentación se queda más cara, tudo fica mais caro, o calçado, a roupa. todo se queda más caro, los calzados y la ropa.
Desde me conheço por gente, irmãos e Me ouvintes. conozco como gente, hermanos oyentes. Eu nunca vi baixar Nunca vi o bajar preço da el alimentação, precio de la alimentación, do calçado, da de roupa, los calzados y de la ropa, daquilo que se faz necessário de usarmos. aquello que es necesario que usemos. Porque Porque o diabo el pôs diablo puso uma avareza nos corações avaricia en los corazones dos de governantes, los gobernantes, de tal maneira pelo dinheiro, de tal forma por el dinero, que só sabe lembrar de que solo sabe recordar colocar mais impostos. poner más impuestos. Todos vocês, irmãos e irmãs, Todos ustedes, hermanos y hermanas, que compram no mercado, que compran en el mercado, tudo ali está tudo imposto, y todo tiene impuesto, está embutido ali no quilo de y arroz, está embutido en un kilo de arroz, no quilo de feijão, en el kilo de frijol, na lata de azeite, en la lata de aceite, de óleo, de aceite, no sal, no en açúcar, la sal y el azúcar, no café. en el café, Enfim, tudo en fin, en todo. está embutido ali os impostos Están embutidos los impuestos que você paga sem que saber, usted paga sin saber. se assusta do preço, Asusta del precio, mas é a ganância do pero dinheiro. es la ganancia del dinero. Para o homem sem Deus, Para el hombre sin Dios, o Deus dele é o dinheiro. el Dios de él es el dinero. Mas nós temos um Deus que tem poder nos céus e na terra. Diz o Senhor: Dice el Señor, chegai-vos a mim, acercaos a mí, chegai-vos a mim, diz o Senhor Deus, acercaos a mí, dice el Señor Dios, e eu chegarei a y vós. yo me acercaré a vosotros. Vós de duplo ânimo, Vosotros de doble ánimo, limpai os vossos corações. limpiad vuestros corazones. E vós de duplo ânimo, limpai as vossas mãos. Vosotros de doble ánimo, limpiad vuestras manos. Porque as mãos dos povos estão cheias de La violência, mano del pueblo está lleno de violencia, de roubo, de assalto. robos y asaltos. Nunca existiu no mundo tantos ladrões como há em nossos dias. Nunca existió en el mundo ladrones como existen en estos días. Nos países do primeiro mundo não existia En los ladrões. países del primer mundo no existían ladrones. Como no Japão, Como que roubava, En Japón nunca robaban. se roubava, cortava as Si mãos, robaba, le cortaba la mano. ficava sem a mão. Se quedaba sin las manos. E daí por Y diante. así en adelante. Quantos países que não tinha roubo, ¿Cuántas personas que no había, países que no había robo? não havia furto. No había hurtos. Hoje é um horror no mundo Hoy inteiro. es un horror en el mundo entero. Ninguém percebe que tudo isto Nadie percibe que todo esto é a vinda de Jesus Cristo es la venida de Jesucristo. para nos arrebatar. Para esse reino de glória. Amém. Amén. Temos como escapar dos dias difíceis? Temos sim. Tenemos como escapar de los días difíciles, sí. Temos como vencer as lutas que nos cercam. Tenemos como vencer las luchas que nos Tenemos, rodean. sí. Tenemos, sí. Agora não depende mais de Deus. Ahora ya no depende de Dios. Jesus preparou todas as vitórias que Jesús precisamos. preparó las victorias que necesitamos. Todos os milagres que necessitamos. Todos los milagros que necesitamos. Jesus preparou na cruz do Calvário para Jesús nós. preparó en la cruz del Calvario para nosotros. Quando ele expirou e falou assim: Cuando él expiró y dijo así: Eli, Eli, Samatane. Elí, Elí, lama sabactani. Deus meu, Deus meu, Dios mío, por que me ¿por desamparaste? qué me desamparaste? Eis que está tudo preparado, Aquí que está todo está preparado. tudo consumado. Está todo consumado. Em tuas En mãos tus manos entrego o meu espírito. entrego mi espíritu. Amén. Mais uma vez repito, o Espírito Santo repete e diz: Una vez más el Espíritu Santo repite y não dice: adianta quebrar a cabeça de outra no maneira sirve romperse la cabeza de otra forma. para sair dessa situação que você Para está. salir de la situación en la que estás. Não adianta. De nada sirve. Pode procurar o que você pode procurar, como você já tem procurado. Puedes buscar como lo has buscado. E visto que não tem resolvido ¿Has nada, visto que no ha solucionado nada? antes tem piorado. Antes ha empeorado. Seus filhos Tus drogados, hijos drogados, suas filhas tus drogadas. hijas drogadas. Hoje em dia parece que não existe mais virgindade na Hoy en juventude. día parece que no existe virginidad en la juventud. Parece que são todos já Parece que son todos perdidos totalmente han no perdido sexo totalmente en el sexo e outras coisas y otras mais. cosas más.
Mas ainda há Pero aún um escape hay un escape, una salida. para aqueles que aceitam Jesus. Para aquellos que aceptan a Jesús. Vamos, ouvintes de todo o Brasil, Vamos, oyentes de todo el Brasil, de todos os continentes da terra, de todos los continentes de la tierra, aceitar a Jesus Cristo aí agora. aceptar a Jesucristo ahí ahora. Será salvo tu e a tua casa. Serás salvo tú y tu casa. Vamos aqui também entre nós, Vamos aquí también entre nosotros, todos que estão em grandes todos los lutas, que están en grandes luchas, en tribulações. tribulaciones. Nunca se viu tanto desemprego como aí em nossos dias. Nunca se vio tanto desempleo como se ve en nuestros días. Quando eu fiquei em São Paulo, Como aquí en San Pablo, as firmas las empresas mandavam os empregadores enviaban a los empleadores da Estação da a la Luz, estación de la Luz, da Estação a la Sorocabana, estación Sorocabana, de trens, de los trenes, para o povo que ali chegava, para que el pueblo que llegaba ahí eles já iam chamando ya lo iban llamando para trabalhar na firma para que ele trabajar en una empresa ahí, era empregador. que era el empleador. Hoje em dia, Hoy en día precisa fazer currículo, necesita hacer un currículum ter muito estudo y tienen mucho estudio para conseguir uma vaga. para conseguir una vacancia. Tudo isso é sinal da volta de Jesus. Todo eso es señal de la vuelta de Jesús. Então nós vemos, aumentou muito a indústria, Vemos aumenta mucho la industria, aumentou os empregados também, aumentó los empleados también. mas poderia ter emprego para todo Pero mundo. podría haber empleo para todo el mundo. Tudo que vocês verem, Todo lo que ouvintes, ustedes vean acontecendo, oyentes, sucediendo é os últimos sinais da volta de son Jesus. las últimas señales de la vuelta de Jesús. Quem aceitar Jesus é sábio. El que acepta a Jesús es sabio. Quem não aceita Jesus é tolo, El que no ouvintes. acepta a Jesús es tonto oyente. Porque vai continuar sofrendo e vai esperar a grande Va tribulação. a seguir sufriendo y esperar la gran tribulación. Mas quem aceita Pero el Jesus, que acepta a Jesús, Jesus vai arrebatar ele, Jesús le va a arrebatarle ela, a ella antes de chegar antes de llegar o momento el momento da grande tribulação. de la gran tribulación. Mas já estou na grande tribulação, Pero missionário. ya estoy en gran tribulación, misionero. Glória a Deus. Oración. Amém. Amén. Você acha que ter esse sofrimento que você está é a grande tribulação? ¿Cree que el gran sufrimiento en que estás es gran Se tribulación? não estudou o livro de Apocalipse, não estudou a No Bíblia, estudió el Apocalipsis ni la Biblia. vai ser terrível demais. Será demasiado terrible. Você vai procurar a Vas morte a buscar la muerte e a morte foge de y você. la muerte huye de usted. Agora você procura se matar, você Ahora se mata. busca matarse, usted se mata. Mas quando vem a grande Pero tribulação, cuando venga la gran tribulación, não adianta procurar a de morte. nada sirve buscar la Vai muerte. cortar o teu Vas a pescoço, cortarte el cuello, a cabeça vai continuar viva de um lado, la cabeza seguirá viva a un lado, o corpo vivo de outro el lado. cuerpo vivo a otro lado. Grande tribulação. Grande tribulación. Escape agora, ouvintes. Escape ahora, oyentes. Não há outro meio. No hay otro medio. É aceitar a Jesus. Es aceptar a Jesús. Eu sei que você nunca quis aceitar a Jesus. Yo sé que usted nunca quiso aceptar a Jesús. E vem lutando toda Está maneira. luchando de toda forma. E as coisas continuam complicando em Y tua las vida. cosas siguen complicando en tu vida. Note a tua vida como ela está complicada. No de tu vida como está complicada. Parece que você, quando sara de uma enfermidade, aparece 3, 4 enfermidades mais. Cuando te acuerdas de una enfermedad aparecen 2 o 3 Quando enfermedades você más. consegue resolver um Cuando problema, logras resolver un problema, parece 5, 6 problemas aparecen mais. 5 o 6 problemas más. Tudo isso tem um jeito. Todo eso tiene una forma. É Es Jesus. Jesús. Não é o irmão Davi Miranda. No es el hermano David Miranda. Não é uma religião. No, es una religión. É Jesus Es Jesús que morreu na cruz que por você. murió en la cruz por usted. Por mim e por nós. Por mí y por nosotros. Amém. Amén. Só vou ler mais uma vez. Solo voy a leer una vez más. O texto sagrado, milhões de El ouvintes. texto sagrado, millones de oyentes. Preste atenção. Pongan atención. Aos En Efésios, los Efesios, capítulo 6, capítulo 6, verso 10 ao 13. versículo 10 hasta el 13. O demais, irmãos Por meus, lo demás, hermanos míos, fortalecei-vos no Senhor fortaleceos en el Señor e na força do seu y poder. en la fuerza de su poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, Revestidos de toda armadura de Dios, para que possais estar firmes para que podáis estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. contra las acechanzas del diablo. Porque não temos que lutar Porque no tenemos que luchar contra a carne e o sangue, contra carne o sangre, mas sim sino que sí, contra os principados, contra principados, contra as potestades, contra potestades, contra os príncipes das trevas, contra los príncipes de las tinieblas, contra os
potestades, contra las potestades, contra os príncipes das trevas, príncipes de las tinieblas, contra os príncipes das trevas príncipes de las tinieblas, deste século, de este siglo, contra as hostes contra espirituais huestes espirituales, da maldade de de la Satanás, maldad de Satanás, nos lugares en celestiais. las regiones celestiales. Portanto, tomai Por tanto, tomad toda a armadura de Deus, toda armadura de Dios, para que possais para que podáis resistir resistir no dia mau. en el día malo. Está vendo? Muitos, se não tomar, não vai resistir os dias maus. No van a resistir los días Para que malos. possais Para resistir que podáis no resistir dia mau. en el día malo. E havendo feito tudo, Y habiendo hecho todo, ficar estar firmes. firme. Milhões de ouvintes, escapemos Millones de oyentes, escapemos destes dias maus. de estos días malos. Os que não aceitaram a Los que Jesus no aceptaron a Jesús vão aceitar aí van a agora. aceptar ahí ahora. Só Jesus Solo Jesús é que pode fazer es quien puede hacer a diferença acontecer na tua la vida, diferencia suceder en tu vida, desta vida que está de esta vida en la que está, um verdadeiro en un caos. verdadero caos. Só Ele pode fazer a diferença acontecer Puede hacer diferencia suceder se você tomar a decisão si sincera. usted toma decisión sincera. Também não adianta confessar a Deus de De lábios, nada sirve confesar a Dios de labios, porque Jesus porque diz: Jesús dice: vós me honrais com os no lábios, honráis de labios, mas o vosso pero coração vuestro corazón está longe de mim. está lejos de mí. Tem que ser de coração, ouvinte. Tiene que ser de corazón, oyentes. Não importa a distância que nos No separa. importa la distancia que nos separa. O único que estão presente em todo lugar no mesmo instante, El único que está presente en todo lugar en el mismo momento, onde aceitam a Jesus, donde aceptan a Jesús, é o Pai, es el Padre, o Filho e Espírito Santo. el Hijo y el Espíritu Santo. Pai, Padre, Filho, Hijo Espírito Santo. y Espíritu Santo. Está em todos os lugares no mesmo En instante, todo lugar en el mismo instante, onde as pessoas aceitam a donde Jesus. las personas aceptan a Jesús. Para socorrer este homem, esta Para mulher, socorrer a este hombre y a esta mujer e dar-lhe vitória y darle victoria contra os males desta vida, contra los males de esta vida, contra os demônios. contra los demonios. As ciladas do diabo estão Las preparadas acechanzas del diablo están preparadas para te atacar de uma hora para a outra. atacarte de una hora a otra. Mas se você aceitar Pero si Jesus, usted acepta a Jesús, Jesus que está vendo essa cilada do diabo, que ve las acechanzas del diablo, ele vai destruir essas ciladas de destruir Satanás. las acechanzas Vai descer ciladas do diabo agora, del diablo ahora. em nome de Jesus. Glórias a Deus. Gloria a Dios. Vamos, milhões de ouvintes, Vamos, millones de oyentes, aceitar Jesus aí agora. aceptar a Jesús ahí ahora. E estará livre das forças malignas do inferno. Estará libre de las fuerzas malignas del infierno. Estará sendo revestido da armadura de Deus. Estará siendo revestido de la armadura de Dios. Quem não aceita El Jesus que no acepta a Jesús nunca poderá ser revestido nunca podrá ser revestido da armadura de Deus. de la armadura de Dios. Não se assuste, igreja. No se asuste, iglesia. São os demônios que não resistem Son demonios que no resisten. o que pregamos, esta verdade divina de Deus. Glória a Deus. E aqui entre Y aquí nós, entre nosotros, todos que não são crentes, todos los que no son creyentes, escapa também pela tua vida. escapa también por tu vida. Fique em pé. Párese. Eu quero orar por você. Yo quiero orar por usted. Todos que não são Todos los que crentes. no son creyentes, Os irmãos também de outras igrejas, de outros ministérios, los hermanos de otras iglesias y otros ministerios, estão em grandes están lutas, en grandes luchas, grandes y en tribulações, grandes em tribulaciones, aflições, enfermidades. aflicciones y enfermedades. Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Quede separado en el nombre de Jesucristo. Deus tem plano hoje, agora em tua Tiene vida. un plan hoy en tu vida. Este plano Y divino este plan divino vai te dar vitória tão grande te va a dar victoria tan grande que você nunca imaginou. como usted nunca imaginó. Lá nas galerias também. Ya en las galerías también. Fique em pé em nome de Jesus. Párense en el nombre de Jesús. Tenha fé. Tenga fe. Confie em Deus agora. Confíe en Dios ahora. Que tudo pode melhorar Todo puede mejorar. num abrir e fechar de En olhos. un abrir y cerrar de ojos. Porque o nosso Deus é já. Nuestro Dios es de Glória a Deus. Gloria a Dios.
toda esta grande multidão esta grande multitud que está em pé lá nas que galerias, están parados en la galería que na plateia geral, y en la platea general. por favor, venham à Por frente, favor, vengan adelante. em frente ao púlpito aqui agora, Delante del altar aquí ahora. onde estou, aqui Donde longe de está el vocês. misionero lejos de ustedes. Chegue aqui junto ao púlpito, por favor. Acérquese junto al altar, por favor. Venha, não se acanhe. Venga, no se avergüence. Nós queremos te ajudar, Pero queremos ayudarte. porque de graça temos recebido de Porque Deus gratis hemos recibido de Dios. essas coisas lindas dos céus. Cosas lindas de los cielos. Que de graça demos a vocês. Gratuito lo damos a ustedes. Glória a Deus. Gloria a Dios. Venha à frente todo mundo que está em pé. Venga delante del mundo que está parado. Você sentir a diferença acontecer agora. Sienta la diferencia suceder ahora. Que o único que pode El fazer único que puede hacer a diferença acontecer da tua la vida diferencia suceder en tu vida é Jesus Cristo. es Jesucristo. É Deus Jeová. Dios Jehová. O Divino Espírito Santo Y el Divino Espíritu Santo que está falando agora está hablando ahora em minha en la boca, boca del misionero, usando a minha voz. usando su voz. Venham todos mesmo. Todos. Não importa a igreja que tu és, se os pés de Jesus tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me as mãos, 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 dá-me as mãos. Dá-me as mãos, que nele não será. Não importa a igreja que tu és, se os pés de Jesus tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me as mãos, dá-me as mãos, dá-me as mãos, dá-me as mãos. Dá-me as mãos, dá-me as mãos, dá-me as mãos. Amém. E todos aqueles Todos aquellos que estão lutando há tanto tempo para serem que curados, luchan hace tanto tiempo para ser sanados, ter teus problemas resolvidos, irmãos e tener irmãs, tus problemas resueltos, hermanos, hermanas, e não y conseguem. no lo logran. O Espírito Santo está me revelando aqui El agora. Espíritu Santo me revela que ahora Sei que está em grandes usted lutas, que está en grandes luchas, com muitas enfermidades. con muchas O enfermedades, Santo está me revelando. el Espíritu Santo me revela. Você vem à frente fazer um concerto com Deus. Usted viene adelante a hacer un arreglo con Dios, Não com o homem, mas com no Deus. con el hombre, sino con Dios. Ele vai te curar hoje Te aqui. va a sanar aquí hoy. Se você pode crer nessa revelação do Espírito Santo, Si usted puede creer en la revelación del Espíritu venha à Santo, frente, irmãs e irmãos. venga adelante, hermanos, hermanas, Fazer um concerto com Deus. hacer un arreglo con Dios. Esse concerto é para receber o revestimento Ese arreglo es para recibir este e vestimiento vencer esses demônios de y enfermidades vencer a los demonios de enfermedades. que não sai com coisa Que no alguma sale con cosa alguna, a não ser com obediência à doutrina de si no Deus, fuera con obediencia a la doctrina de Dios. oração e jejum. Oración y ayuno. Venha à frente, irmão, Venga adelante, hermano, irmã. hermana. Quanto tempo está pedindo a Deus? ¿Cuánto tiempo le estás pidiendo a Dios? Deus parece que virou as costas para você, irmão. Que Dios le dio la espalda a usted, hermano. Que não faz um concerto com Deus ¿Por qué agora. no hace un arreglo con Dios ahora? Pedir ao Senhor que não vire as costas para você, meu Al irmão. Señor que no le dé la espalda a usted, hermano. Ei, minha irmã. Y mi hermana, Quanto tempo está lutando ¿cuánto sozinha? tiempo estás luchando solita? Parece que Jesus vira as costas para você, minha irmã. Que Dios le da la espalda a usted, hermana. O diabo põe vergonha para você não fazer o concerto agora El diablo pone vergüenza para que no hagas arreglo ahora. com Deus para que você seja vencedor. Para que tú seas un vencedor. Só Deus agora, igreja. Solo Dios ahora, iglesia. Só o Senhor agora. Glória a Deus. Milhões de irmãos e ouvintes em toda a terra, Millones de hermanos y de oyentes en toda la tierra. principalmente no interior de nossas igrejas. Principalmente dentro de nuestras iglesias. Agora somente o Senhor. Ahora solamente el Señor. Não tem outro meio de No hay escape. otro medio de salida. Não tem outra saída, No não. hay otra salida, no. É Jesus ou nada. Jesús o nada.
Tudo para Deus ou nada. Todo para Dios o nada. Se quiser ser Si vitoriosos. quieren ser victorioso. Que Deus tremendo que revela o culto Tremendo escondido que revela lo oculto y lo escondido. para socorrer os Para aflitos. socorrer a los afligidos.